Lucas 13. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: Mulher, você está curada de sua doença. Então, ele a tocou, e no mesmo instante, ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: Hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Ela foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Muitos têm se movido como essa mulher encurvada. Não são poucos. Era uma enfermidade física causada pelo mal, era um problema que ela tinha totalmente espiritual. Mas você vê que um dia tudo é uma questão de decisão. Um dia uma decisão foi tomada. Porque até hoje, inclusive, existe essa separação entre os homens e as mulheres. Uma outra coisa muito importante é que ninguém podia, muito menos uma mulher, interromper um rabino. E a Bíblia diz que o Senhor a viu. Se ele a viu é porque ela entrou, ela rompeu uma barreira que até então não tinha sido rompida. E foi ali que as mudanças aconteceram. Então você vê que, tudo é uma questão de decisão. Um dia, então, ela tomou a decisão. Naquele dia em que a gente toma uma decisão e entra onde a gente ouviu que não pode entrar, quando a gente ultrapassa um limite que a vida inteira nós pensamos que não podíamos ultrapassar, nos colocamos num lugar onde disseram que nós não podemos estar lá. Então a gente observa que está muito mais voltado, tudo está voltado para uma decisão. Porque o Senhor está fazendo. A verdade é que Ele está fazendo. Ele faz. Muitas vezes, nós é que não tomamos a decisão por vários motivos. Aqui era uma questão religiosa. Tanto que a gente vê que ela já sofreu oposição. Ela andava debaixo de uma pressão tão grande, porque você imagina
uma pessoa com problema de coluna num estado desse, que fica totalmente curvada, ela não podia olhar para cima, que é exatamente o que o diabo quer. O diabo quer as pessoas encurvadas, debaixo de uma pressão. Essa pressão pode ser o medo. Essa pressão pode ser muito, na verdade, o medo. Um medo que mantém a pessoa olhando para baixo. Aquele sentimento de que ela não pode fazer algumas coisas, porque foi colocado dentro dela que ela não podia. Aliás, aqui a gente sabe que a religião já tinha botado tudo. Não pode isso, não pode aquilo. Nós ouvimos muitas coisas ao longo da vida. Que nós não podíamos, que nós éramos isso e aquilo. E eu, recente, fiz um culto profundo sobre autoimagem. Quinta-feira passada eu falei sobre isso também. Que o problema está nisso. O diabo não quer que as pessoas olhem para cima. E a Bíblia manda a gente olhar para o alto. O diabo não quer que você olhe para coisas maiores. Ele não quer. Ele quer que as pessoas continuem assim, encurvadas, com a cabeça baixa, olhando para baixo, sem perspectiva, sem glória, sem vitória. Exatamente isso. Só que chegou o dia em que um rompimento aconteceu. Aquele rompimento que está impedindo eu de me endireitar na vida. Ela entrou onde não podia, ela foi vista. Um rompimento aconteceu. Porque ela estava lá há quanto tempo? E cada vez, quer dizer, ela não ficou encurvada da noite para o dia, ela foi encurvando. Que é isso que acontece com as pessoas. Elas não adormem e acordam encurvadas. Elas vão se encurvando. E vão se encurvando. E vão se encurvando. Elas vão cedendo, aceitando as pressões, as opiniões, as influências, as situações que estão acontecendo, o que estão dizendo, e elas vão aceitando as limitações, elas vão ficando cada vez mais limitadas. E vão se encurvando. Elas vão se acostumando em olhar para baixo, em aceitar o menos, aceitar menos do que Deus nos prometeu. E vão indo. Vão se acostumando a um padrão baixo. Vão se acostumando a uma vida mediana. Resultados medianos. E quem está por trás dessa tragédia? Que isso é uma tragédia. O diabo. O diabo está por trás dessa tragédia. Porque se você vive dessa maneira, é uma tragédia. Uma vida preciosa ser estragada por conta de situações que vão encurvando. E vão encurvando. Ela foi encurvando.
até que ela ficou totalmente aprisionada. Jesus falou, ela estava presa por 18 anos. O diabo nos prende nas suas armadilhas. E a Bíblia diz, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu li essa semana essa palavra. Porque a unção é que faz com que a gente se endireite em Deus. Essa unção que Ele derrama sobre nós. E quando você possui isso na sua vida, a carga será tirada do teu ombro. O jugo. Aí você vai encurvando. Porque o diabo vai botando uma carga, vai botando um jugo. Agora, isso aqui precisa ser despedaçado. E como que vai ser despedaçado? Por causa da unção. Eu recebo isso na minha vida. Essa unção é o quê? É um poder. Jesus falou que Ele nos deu o poder. Nós temos esse poder para reagir. Nós temos essa graça e essa unção para nos endireitarmos. Basta nós crermos. Quando nós cremos e começamos o quê? A romper. Não, isso não vai mais me limitar. Eu creio. Isso não vai mais me segurar. Eu creio. Isso não vai mais travar a minha vida. Eu creio. Ah, dizem que eu não posso entrar. Eu vou entrar. Eu quero sair disso. Mas para sair eu vou ter que romper, porque primeiro vem um rompimento, depois a glória. Então eu tenho que romper. É um padrão religioso? É um padrão emocional? Um padrão mental que só me escraviza? Eu tenho que romper com pessoas, eu tenho que romper com o sistema. Eu tenho que romper com o passado. Eu tenho que romper com essa mentalidade que está me mantendo encurvada na vida. Eu preciso. Eu tenho que começar a entrar onde disseram que eu não posso entrar. Eu tenho que começar a fazer o que disseram que eu não posso fazer. Eu tenho que começar a me posicionar quando disseram que aquilo não é para mim, que eu não sou capaz disso, que eu não posso, que eu não vou conseguir, que não vai dar certo esse negócio. E vão colocando sobre as cargas vão chegando. O diabo vai usando meios, pessoas, situações, e vai tacando carga em nós. Agora, era um estado de humilhação, era um estado de derrota, de infelicidade, porque quem que é feliz só olhando para o chão numa condição dessa? Não tem como. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor que fizeste ao destruir o exército de Midian. É isso que Deus faz. Você vai vendo na palavra de Deus o tempo todo. Quebra jugo de escravidão que está oprimindo, levanta fardo que está pesando sobre os ombros, quebra a vara do opressor,
Situações que estão lá só oprimindo, oprimindo, pessoas que estão oprimindo. A palavra de Deus o tempo todo está falando sobre isso. Porque nós não fomos chamados, nós não nascemos para vivermos dessa maneira, com canga, com jugo, nos nossos ombros. O meu fardo é leve, é suave. Você está cansado, Jesus falou, venha. Vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar. Porque, quer dizer, não é para você viver desse jeito. Ela cansou de olhar para o chão. A gente tem que cansar de olhar para baixo, de olhar para o chão. Nós não podemos aceitar viver uma vida insignificante, sem chamar a atenção de Deus através da fé e construir algo aqui poderoso. Nós não podemos. Você vê, quando ela se aproximou do Senhor, o que ela viu primeiro? Ela viu os pés dele. E todos nós aqui temos uma visão espiritual. Quando a gente chega no Senhor, a gente chega exatamente aos pés dele, nós nos jogamos aos pés dele. Está certo. Mas agora, eu começo o processo de me endireitar e eu começo a ver o quê? O corpo dele. O corpo é o quê? A igreja. E a igreja representa um propósito, porque todo mundo tem uma função na igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E cada membro, Paulo compara a igreja com o corpo. Cada membro faz parte desse corpo. E nenhum é menos importante. Nenhum. Eu começo a ver o corpo, e eu faço parte desse corpo. E eu começo a ver o quanto eu sou importante, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. E eu sou filha, eu sou amada, eu quero agradá-lo, eu encontro a minha identidade nele. Eu começo a olhar para o corpo, eu faço parte desse corpo. Eu começo a me colocar nesse propósito, como alguém que é importante para esse corpo. Porque às vezes eu vejo as pessoas, elas não conseguem entender o quanto elas são importantes e valorosas para Deus. Parece que é conversa fiada, parece que é para levantar só a moral delas. Não é nada disso. Deus não trabalha para isso. E eu também não trabalho para isso. É que isso é a verdade. Sim, eu posso até querer levantar você, fazer, mas não é a ideia, isso não vai durar. Se eu não tivesse entendimento do que significa essa vida com Deus. Você vê, se você perguntar, e depois que a gente faz 50, vai para 50 e vai, as coisas vão mudando. Eu não quero perder um fio de cabelo, meu filho. Minha sobrancelha era uma taturana. Vá afinando a coisa. Eu não quero perder um fiozinho daqui, não. Fica aqui, fica quietinho aqui.
Cada fio para mim é importante. Não quero perder nada. Se me perguntar o que é que você abre mão no seu corpo, nem o fio da sobrancelha. Nem o fio, eu não deixo ninguém tirar minha sobrancelha. Eu é que faço o serviço, porque ai se me tirar um fio errado. Só confio no meu trabalho. Uma vez fui tiraram tudo, fiquei com a linha. Aí você fica cheio de falha. Não, agora eu vou aprender a fazer, eu vou fazer eu mesmo. Não quero perder nada. De jeito nenhum. Porque tudo para mim é importante. Se eu perguntasse para você, você vai falar a mesma coisa. É ou não é? A mesma coisa. Então, assim, cada parte do corpo tem uma função. E cada um de nós tem uma função no reino. Então, quando a gente chega, se joga aos pés do Senhor, nos humilhamos, agora a gente começa a se endireitar. E a gente começa a ver o quê? O que ela viu. Ela foi vendo o corpo. Agora você começa a encontrar o seu valor, porque eu faço parte desse corpo. E quando ela se endireitou, mas primeiro, pé, corpo, a última coisa que ela viu foi o quê? O rosto do Senhor. Que representa essa glória. Porque o rosto do Senhor resplandece. Você lê lá em Apocalipse, o livro da Revelação, você vai ver o rosto dele, como João o viu. Aquela luz que resplandece. É glória pura. Mas para a gente chegar a olhar para esse rosto, a ver essa glória, eu me humilho, e agora eu me endireito e eu começo a ver o corpo, a me encontrar. Eu faço parte desse corpo, do corpo de Cristo. Eu tenho uma função. Eu sou importante. Eu posso enfrentar. Eu tenho unção, eu tenho poder para enfrentar o que for necessário. Eu encontro o meu valor. Eu agora entendo também que tudo que Deus faz na minha vida é para Ele fazer através de mim. Tudo. Se eu creio no Senhor, de mim vai fluir um rio. Fluir para onde? Vai fluir para as pessoas. Porque tudo que Ele faz na minha vida é com um único propósito. O que eu vou fazer para o reino? Para onde isso vai fluir? Que é o que eu estou batendo muito nesse assunto, que é o que o Espírito Santo me bota o tempo todo. O que eu vou fazer? Eu vou sair, como ainda o escritor aos Hebreus disse assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-os uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns que estão abandonando, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ele está dizendo, alguns estão abandonando a congregação, abandonando a igreja, quer dizer, abandonando o propósito, abandonando. Ele não quer fazer a parte dele como membro desse corpo.
Ele está dizendo, nós estamos aqui para isso, para estar aqui, para cumprir, para executar. Se eu sou a mão, se eu sou o dedo, se eu sou a orelha. E é maravilhoso sobre isso, porque tudo tem um valor. Se o meu nariz quisesse ser a minha boca, que coisa mais horrível. Se a minha mão quisesse ser a orelha, ou a orelha quisesse ser o nariz, o olho dissesse, eu quero ser o pé. Que coisa bizarra. Então, quando a gente entende essas coisas, nós nos posicionamos e vemos o valor que, como membro desse corpo, eu tenho. E eu tenho uma função, como cada parte do meu corpo tem uma função, do seu também. E quando algo não está funcionando bem, todo o resto sofre. Quando a gente entende o que é realmente fazer parte desse corpo, servir a esse reino, você se posiciona de uma maneira completamente diferente, porque isso revela que você sabe realmente quem você é, o que você significa, e o quanto você é importante. O quanto você faz diferença. Toda vez que alguém às vezes fala assim, ai bicho, eu queria ser como você, ter a fé. Eu falo, não, está tudo errado. Você não tem que ser igual a ninguém. Você tem que ser a pessoa que Deus criou para ser. Você tem que ocupar o lugar que Deus determinou para a sua vida. Você tem que manifestar a fé que está aí, fazer ela crescer. Você tem que fazer uso desse poder. Tem muita coisa dentro de você, porque o Espírito Santo está aí. Então deixa fluir. E você vai ver o impacto que você vai causar. Não tem uma coisa menor. Eu sei porque, por uma reunião, pode ser mínima que seja a reunião, a menor, ela depende de um grupo fazendo uma coisa, fazendo outra. Se você andar nessa igreja, num culto de domingo, você vai ver que para um culto de domingo, dentro do Ministério de Mudança de Vida acontecer, tem muita coisa envolvida. Tem que ter gente aqui, ali, tem coisas que precisam funcionar, e que se não tiver gente, esses membros do corpo atuando naquelas áreas, aquilo nós não vamos conseguir. Porque é uma engrenagem, e precisa, tem muita coisa por trás para funcionar. Senão não vai funcionar direito. Então, quando a gente entende, a gente se posiciona como uma peça-chave, uma peça importante. E não permite mais que o diabo nos encurve na vida, seja lá pelo que for. E você, à medida que você vai subindo, você vê a glória. Mas uma pessoa que não rompe com esses padrões baixos, que o diabo usa para nos encurvar, elas nunca chegam a viver essa glória, a se endireitar de tal maneira a olhar no rosto do Senhor, como essa mulher aqui, ó. A pessoa não chega. Ela nunca chega nesse nível alto. Porque alguns se endireitaram um tiquinho, mas não continuou. Não está. Ela ficou totalmente reta, olhando para o rosto do Senhor, vendo a glória.
Mas para isso ela teve que se endireitar. Mas o começo disso foi o rompimento. E o Senhor tem falado isso conosco. Que nós precisamos desse rompimento na nossa vida. Porque o diabo quer as pessoas encurvadas, miseráveis, infelizes, só falando de luta, de problema, lutando para chamar atenção, como eu sou uma vítima, eu sou incapaz. Você é capaz de viver a melhor vida do mundo. Porque há essa unção, esse poder, essa promessa. Todos são. Está disponível para todo o que crê. Quando você recebe o Senhor, você recebe, está em Pedro, tudo o que você precisa para ter uma grande vida. Com o seu divino poder, nos deu tudo. Eu não tenho, você tem tudo. Diga, eu tenho tudo. Para viver uma grande vida. Agora, você tem que crer e usar. Crer e usar. E para a gente fazer algumas coisas, nós vamos romper. Porque Deus está dizendo que você tem, e você ainda carrega aquela programação antiga que diz que você não tem. O justo viverá da fé, e você diz, eu não estou vendo nada. Mas é pela fé. Você tem. Começa a usar. Todo esse poder, toda essa coragem que foi colocado, tudo que foi colocado dentro de nós. Tudo. Começa a usar. Mas para isso eu tenho que romper com o padrão. Se eu continuo alimentando, eu tenho a mente de Cristo. Eu recebi. Você recebeu. Todo cristão recebeu. Mas se a pessoa ela insiste em manter a mesma mentalidade, o mesmo padrão, é claro que ela vai continuar encurvada. Porque ela não está rompendo com aquele padrão. O Espírito Santo foi colocado dentro de nós. Esse vinho novo. Essa unção, esse poder que Jesus disse que é como um rio que flui. Eu preciso acreditar nisso. Entender que vai fluir de mim. Não é para mim, é de mim. Então eu preciso parar de trazer tudo. É para mim, é para mim. Não, é de mim. É através de mim. Mas eu quero que fluam na minha vida. Eu quero que abundem na minha vida. Eu quero que me deem. Eu quero que alguém resolva o meu problema. Não! Muita gente só precisa de uma decisão. Porque está tudo aí. Nós fazemos. O que eu tenho batido bastante? O Senhor deu toda a direção para a construção da arca, mas quem construiu foi Noé. Para o Davi, quem construiu foi o Salomão.
Ele coloca tudo que eu preciso para poder ir e realizar. Mas quem vai fazer sou eu. Eu é que vou fazer. Quem faz é você. Jeremias, não, eu sou uma criança, eu não posso. Não fala que você é uma criança, estou botando palavras na sua boca, estou te dando autoridade, agora vá e fala. Ele põe as palavras, me dá autoridade, mas eu não estou vendo essas palavras, mas eu não estou tocando nessa autoridade. Mas Ele te deu. Mas Ele te deu. Eu posso não estar vendo. Mas Ele me deu, eu acredito que Ele me deu. O justo viverá da fé. Esse é a fé. Quando eu abrir a boca, eu vou ter palavras. E quando eu tiver que enfrentar tal coisa, eu tenho autoridade para enfrentar aquilo. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem autoridade para enfrentar. Você tem, está aí. Agora você usa. Eu não estou vendo, mas felizes os que não viram, mas creram. O justo vive pela fé. Você acredita que você tem e você vai e faz, se posiciona. É crendo que Deus me deu. É crendo que eu não tenho mais que viver encurvada, que eu vou romper com as barreiras, vou entrar onde disseram que eu não posso entrar, vou chamar a atenção do Senhor para mim e vou me endireitar. Porque quem mantinha essa mulher nesse estado de humilhação, encurvada, derrotada, olhando para o chão, era o diabo. E é ele que quer as pessoas dessa maneira, se sentindo um nada, incapazes, olhando para baixo, infelizes, reclamando, dizendo que não são capazes. Por quê? Porque ele está lá dizendo, você não é capaz. Alguém diz para você que você não é capaz, que você não vai conseguir, que não é para você, aquela história que você já sabe. Os pais, muitas vezes, por falta de sabedoria. Ai, você é muito chato. Ai, você é burro. Ai, você não dá conta de nada. É uma programação. Você cresce com aquilo. Sou chata, não dou conta de nada. Olha, não enfrenta isso aí não. Não, isso não é para você. Isso não é para você. Você cresce. Não é para mim. 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 Se conforma, viu? Se conforma que a sua vida vai ser assim, viu? Quantas vezes eu ouvi pessoas que foram criadas e ouviram isso dos pais. Se conforma, nós é pobre e você vai ser sempre pobre. E a pessoa estava lá, você pregando para ela, que ela podia desenvolver, que ela podia construir uma vida e viver abundância. Mas não entrava na cabeça dela. Porque ela ouviu que não era para ela e que nunca ia ser. Ela acreditou naquilo. Ela acreditou, e seja feito conforme a sua fé. Você vai ter o que você acredita. Exatamente isso, você vai ter o que você acredita. O Senhor está dizendo que há um manancial fluindo de nós. Um manancial está aqui, ó, e tem que fluir, e eu estou lá dizendo, não, não é para mim. E vivendo como um deserto,
quando há um manancial aqui, ó, rios de água viva para fluir, bênçãos, vitórias, mudanças, ideias, projetos, sabe, crescimento. E as pessoas se apegam a coisinhas e vivem aquela vidinha, encurvadinhos. Infelizes. Quantas vezes eu falo, você não é uma vítima, você não está em desvantagem, você é capaz, você pode, se alguém pôde, você também pode, se alguém conseguiu, você consegue também, se alguém rompeu, você pode romper também, porque o rio fluía do Éden, se dividia em 4 braços, esse rio é o Espírito Santo, ele chega na sua vida, para quê? Você crescer, romper, progredir, frutificar, abundar. Esse rio que flui, que está aqui, que Jesus falou, ele nos dá uma unção que nos leva a crescer. Nós temos unção para crescer, nós temos unção para romper, nós temos unção para progredir, nós temos unção para frutificar e abundar. Nenhum crente foi chamado para viver encurvado, com jugo, com esse fardo, com essa vara opressora. Ele nos deu poder para quebrar essas cadeias, para romper com essas coisas. Com um padrão que nos diminui e que nos leva a viver à margem, limitados. Acreditando em bobagens. E aí a pessoa não rompe, não enfrenta. Por quê? Olha o jugo opressor do medo, da incapacidade, da insegurança, dos complexos. Eu não sou boa o bastante. Ninguém é. Eu não mereço. Ninguém também merece. Eu não sou muito inteligente. Os caras mais ricos da face da terra não eram os mais brilhantes. Os mais inteligentes. Pesquisas e pesquisas estão aí para mostrar. Na verdade, as pessoas que vão além são aquelas que acreditam. É simples de colocar, não digo que seria, mas é simples. A questão está em acreditar. Acreditou numa ideia. Todo mundo disse que não ia dar certo. O cara acreditou que ia dar. Todo mundo disse que não. E ele acreditou. Foi isso. Todo mundo disse, é maluco. Isso aí não vai dar certo. A pessoa acreditou. E ela foi. Quantos disseram que não era um maluco? E ele construiu a arca. Olha o maluco, o maluquinho dentro da arca, enquanto todo mundo estava morrendo afogado. Quem era o maluco? Quem era o maluco? Os malucos eram eles. Que não se prepararam, que não creram e olhavam para ele como um velho gagá. E no final, quem era o maluco? Aí a pessoa acredita numa coisa que todo mundo diz que é maluquice, depois ela entra, desfruta do negócio,
Ai, para ele foi mais fácil, para mim é tudo difícil. Você quer ver? Eu tenho um problema com isso. Ai, mas eu tenho um problema com isso. Quando uma pessoa diz assim, ai, você não está na minha pele, porque para você é fácil. Como para mim é fácil? Como para alguém é fácil? Não tem nada fácil. Nada fácil. Eu já dei essa resposta. Ai, é fácil, já está aí. Não, eu não estou aqui. Eu nunca estive aqui. Eu cheguei aqui. Isso é uma caminhada de anos. Sem desistir. Eu comecei com esse garoto aqui. Esse homem que tem 1,87 m, era um tiquinho, pequenininho, doente. Eu comecei a minha caminhada em busca de uma cura para o meu bebê de 1 ano e pouco. A criança cresceu. E eu cresci junto com ela. Eu cheguei aqui, como ele não saiu de 1 ano para 33, de alguns centímetros para 1,87 m. Como é que funcionam as coisas? Você pega uma criança, alimenta ela da coisa certa, dá o alimento certo, dá o tratamento, o cuidado certo, ela vai crescer saudável. O que acontece com o cristão, o bebê cristão? O bebê cristão começa a se alimentar da comida certa, do pensamento certo, da visão certa, do alimento certo, o alimento certo, o alimento certo. Beber na fonte certa. Ele vai se nutrir, ele vai crescer. Está bebendo na fonte certa, não vai beber de água contaminada. Está comendo a comida nutritiva. Não está vivendo de doce e chocolate, está comendo carne, arroz, feijão, legumes, verdura, frutas. Está nutrindo, está nutrindo. Daqui a pouco, aquele bebê é uma criança maior, é um adolescente, é um adulto. Daqui a pouco, aquele bebê cristão está forte, está nutrido, porque ele se alimentou da coisa certa e bebeu da água certa, da fonte certa. Entendeu? Aí eu vejo uma pessoa que ela passa uma vida inteira fazendo escolhas erradas. Aí da noite para o dia, não aconteceu na minha vida. Peraí, você achou que você ia fazer uma coisa por um dia, sua vida ia mudar para o resto da vida? Eu estou fazendo isso há mais de 30 anos. E se Jesus não voltar, eu acredito que eu vou viver muitos anos. Isso significa que o quê? Eu vou estar, quando eu for embora daqui, se ele não tiver voltado, ele me chamar, eu vou estar fazendo há quantos anos? 60? Isso é uma vida, isso é um trabalho de uma vida inteira. Eu tenho que continuar comendo a comida certa, bebendo da fonte certa, me nutrindo. Porque ainda que o meu corpo queira envelhecer, meu espírito não pode envelhecer. Então, assim, é uma caminhada
diária, colocando em prática, o que eu tenho recebido. Colocando em prática, rompendo mais uma limitação, rompendo mais outra limitação, rompendo mais outra batalha, mais outra. O diabo quer botar uma cadeia quebrando, quer tacar mais um peso, quer vir com a vara opressora, quer botar um jugo, e você arrancando, e você quebrando, e não aceitando, e rompendo, e acreditando, e dando mais um passo. E vendo a glória de Deus. Vendo a glória de Deus. Exatamente isso. E a gente tem que lembrar também, enquanto essa mulher não tinha a visão do alto, enquanto essa mulher não incomodava ninguém, porque ela não tinha visão, ela só olhava para baixo, ela era uma encurvada. Ela não tinha nada que pudesse incomodar alguém. Mas quando ela reagiu, quando ela tomou a decisão, quando ela rompeu, os religiosos se opuseram. A oposição chegou. Que é isso aqui que você vê. A oposição sempre virá quando você decide romper. Porque o diabo não quer que você se endireite. Por que aqueles doutores, aqueles peritos da lei, viviam botando Jesus à prova? Porque eles não se conformavam de um carpinteiro ter tanta sabedoria, tanta capacidade de arrebanhar tanta gente. Eles não aceitavam. Esse é o problema de quem fica preso numa posição. Ela sempre vai roubar a revelação da pessoa. Porque eles, ao invés de enxergarem Cristo ali, igual quando ele foi para Nazaré. Esse aí não é o filho do José, o filho da Maria? Porque tem gente que só vive dessa maneira. E é por isso que ele não tem revelação na vida. Tem uma grande... Jesus está diante dele, mas ele está preso em coisas miúdas. A mesma coisa, muita gente. Ele fica preso em uma posição. Isso rouba dele a revelação da palavra. Rouba a revelação de Deus para ele. É Deus ali dizendo, escuta, não importa se você está numa posição que todo mundo diz que é menor. Você tem a revelação da palavra que diz que você pode todas as coisas. E às vezes uma pessoa que está numa posição alta, ela olha para um lar que tem muito para oferecer para ele, mas ele se prende nas coisas mais irrelevantes. É o carpinteiro. Eu não vou ouvir um carpinteiro, mas esse carpinteiro aqui, meu filho, era poder puro, tinha muito a oferecer. Lamentável os que olharam para ele apenas como um carpinteiro, porque aquele era o Filho de Deus andando aqui. Mas pessoas arrogantes agem dessa maneira. Pessoas de cabecinha pequena se prendem nas coisas mais, assim, insignificantes e irrelevantes. É lamentável. Mas Deus está nos chamando para um outro padrão. Ele não aceita, essa palavra vem para dizer isso para você, que Ele não aceita mais que você viva encurvado. Porque quem está encurvando, se você está ainda encurvado por alguma coisa, é o capeta que está te encurvando, e você está deixando isso. Um sentimento de medo, o que disseram, eu sei lá, que barreira, não importa.
tem que entrar. Disseram que não pode entrar, aqui você entra. Não vou mais viver encurvada. O diabo não vai mais manter esse jugo, essa unção que está sobre mim tem o poder de quebrar essas amarras do mal. Em nome de Jesus. Ainda a Bíblia diz aqui, para eu encerrar e orar com você, é isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Gente muito grande sendo paralisada de medo. Por quê? Porque Deus quis pegar e erguer esse homem. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Quando uma pessoa tem Deus por ela, a mão dela é fortalecida. Quando uma pessoa tem o Senhor por ela, os reis significam as maiores potências, as maiores forças, ficam paralisados de medo. Não é a pessoa que fica com medo, são aqueles que a gente diria, esse não tem por que ter medo de mim. E ele acaba sendo paralisado. Por quê? Porque Deus está na vida daquela pessoa. E há uma unção que vai paralisando o resto, mas não ela. Ela não é paralisada. Ela não, ninguém paralisa ela. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Aqueles impedimentos que estão lá, que parece que não tem como romper de jeito nenhum. Eles simplesmente, portões de fortalezas, que eram portões gigantescos, são abertos e nunca mais se fecham. E ele diz, assim diz ele, eu irei à sua frente. Eu irei à sua frente, Ciro, e tornarei tornarei planos os montes. Se Deus falou isso para esse homem, que nem o conhecia, e que ele fez isso para ele poder libertar a nação de Israel que estava no cativeiro da Babilônia. Então, se isso aqui serviu para esse homem, Deus falou isso para ele, quanto mais para nós. Eu torno planos os montes, as montanhas, os obstáculos, eu deixo planinho. Quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Nada vai impedir sua passagem. E ele ainda diz, e lhe darei tesouros escondidos na escuridão. Coisas que você não está vendo, estão escondidas, mas eu vou trazer para você, sim, riquezas secretas. Riquezas, muita riqueza secreta, está escondida, não está à mostra, mas eu vou trazer. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Eu faço isso para você saber que eu sou o Senhor, eu posso fazer. Eu posso fazer. E se eu decidir fazer, ninguém pode impedir. Pronto e acabou. Coloquem-se de pé com o seu propósito. Em nome de Jesus. Essa semana o Senhor falou de rompimentos. E foi exatamente essa palavra que Ele me deu para essa quinta. Você tem que romper com o que está te encurvando.
Você tem que se levantar agora e romper com o que está te encurvando. E você tem, você pode não passar pelo portal, mas ele está aberto. Você pode abrir mão dessa oportunidade, mas ela está aqui à sua disposição, de você sair disso. Eu digo a você pelo Espírito Santo de Deus, você vai ficar no mesmo lugar que está, se você quiser, porque se você crê, você passa por esse portal, se endireita em Deus, e não vai mais andar encurvado por conta disso. Fale com o Espírito Santo. Quão grande amor por mim mostrou. Grande amor. Salvador que triunfou. Vamos nos levantar agora. Vamos reagir com força. É hora de crer. O preço pagou. Levante-se, endireita o ombro, levanta a cabeça. Deus não te quer olhando para o chão, olhando para baixo. Vem para isso que tem te mantido encurvado. Você tem que colocar um ponto final nisso. Eu não vou mais andar encurvado. Que triunfo. Eu estou arrebentando esse jugo opressor. Há uma unção que quebra todo jugo que ainda tem me encurvado. Chega! Eu estou me levantando. Eu estou me levantando. E nada mais vai me encurvar. Eu estou rompendo com situações que ainda estavam tendo poder sobre mim. E roubando, e que vem roubando a minha revelação, que tem me encurvado. Eu não aceito isso mais na minha vida. O preço pagou. Eu não aceito. Não vou mais pensar assim. Não vou mais alimentar esses sentimentos. Não vou mais tomar esse rumo. Não vou mais permitir esse tipo de situação na minha vida. Eu estou rompendo com esse padrão que me encurva. Eu estou rompendo. Em nome de Jesus. Eu estou rompendo com esse padrão que tem me encurvado. Eu não vou sair. O preço pagou. Da mesma maneira. Deus está trabalhando isso comigo. É isso que você tem que dizer. Eu sei que o Senhor está trabalhando isso comigo. O Senhor não me quer mais encurvado. O Senhor não me quer mais olhando para baixo. O Senhor não me quer mais num padrão mediano. O Senhor não quer que eu viva essa vida pequena, tendo uma vida grande para eu viver. Eu não quero mais. O Senhor me libertou. O Senhor me libertou. Ele já pagou o preço. Eu estou livre. Eu estou livre. Ele já me resgatou. A graça do Senhor está na minha vida. Eu vou entrar por esse portal. E essas cadeias nunca mais vão me aprisionar. Eu estou livre. Eu tomo posse disso. Em nome de Jesus. O diabo não vai mais me manter encurvado. Nada mais vai me encurvar. Eu não me rendo mais ao passado, ao medo, à incredulidade, aos problemas. Eu estou rompendo com essa mentalidade, com esse padrão, com essa visão. Chega! Eu sou um homem de fé, uma mulher de fé. E eu fui chamado para andar por fé. Então eu creio. Se a palavra diz que eu tenho, eu tenho. Se a palavra diz que eu posso, eu posso. Se a palavra diz que eu sou, eu sou. É hora de você dizer. Se a palavra diz que eu sou, eu sou. Se a palavra diz que eu posso, eu posso. Se a palavra de Deus diz que eu tenho, eu tenho.
Eu creio nisso. Conhecer-te mais. E nada mais vai Viver ter poder de me essa manter unidade, numa vida curvada. intimidade Eu não aceito isso mais. Eu estou me levantando, Senhor. contigo. E eu vou romper com tudo isso Sempre que estava me quero encurvando, estar. Tua aprisionando glória a minha vida. contemplar. Eu não aceito mais Toda isso. eternidade. Chega! Eu estou rompendo barreiras, Que quero padrões. o único que Eu estou me levantando para viver uma vida livre. Venho aos teus pés. Vai passando o teu sangue sobre o teu povo, Senhor. Meu coração. Vai queimando o teu povo do alto da cabeça à planta dos pés. Único que quero Vai dando vitória a cada pessoa, representada por esses documentos pedidos. Vai dando vitória, Senhor. Pessoas representadas pelas pastas, pelas fotos, pelos pedidos que estão aqui. Vai dando vitória, Senhor, para cada pessoa que está aqui, para cada pessoa que está na transmissão, nas igrejas. Vai dando vitória agora, Senhor. Que todas essas algemas caiam, essas cadeias sejam quebradas. Todas essas forças demoníacas que ainda tinham poder sobre ela, eu repreendo em nome de Jesus. Tudo que ainda estava aprisionando, encurvando a vida dela, eu dou uma ordem, sai agora. Toda força demoníaca que ainda tinha poder de encurvar essa vida, que vinha mantendo ela encurvada, eu dou uma ordem, saia, em nome de Jesus, saia agora, que esses padrões sejam quebrados, essas cadeias sejam quebradas, essa força demoníaca que mantinha essa pessoa encurvada, eu ordeno, saia, em nome de Jesus. Que a sua mente seja livre agora, o seu interior completamente livre. Tudo que ainda tinha poder de aprisionar a sua mente e consequentemente aprisionar toda a sua vida, seja completamente livre agora. Livre dessa incredulidade, desses medos, desses complexos, desses temores, desse padrão mediano, dessas inseguranças, tudo que ainda travava a sua vida, eu dou uma ordem, que saia em nome de Jesus. Agora, espiritualmente, não abra os seus olhos, espiritualmente, saia desse padrão. Isso é uma ordem, é um comando. Você vai dar comando. Você vai dar uma ordem a você mesmo. Eu estou saindo desse padrão. Eu quero que você diga isso. Eu estou saindo disso. Eu estou passando pelo portal. Se enxerga passando pelo portal. Se enxerga agora. Passa pelo portal. Vai passando. Vai passando, passa. Passa. O medo está ficando para trás, a vergonha, a humilhação, a incapacidade, a insegurança, a derrota, tudo que encurvava você, ficou para trás. Enxerga isso, ficou para trás. Ficou para trás, você não vai mais carregar isso. O que ainda tinha poder de encurvar você, que estava mantendo você, ficou. Vai falando para você, eu quero que você diga isso para você, eu saí disso. Eu já passei pelo portal. Eu saí disso. Eu saí. Eu não sou mais o que disseram. O que eu até hoje pensei. Eu não sou nada disso. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou um filho, eu sou uma filha, eu sou amado, eu sou amada. Eu quero agradar a Deus. A unção do Senhor está na minha vida. A Bíblia diz que eu tenho esse poder, que eu tenho essa autoridade, então eu tenho. Que um rio está fluindo de mim, então está fluindo.
A Bíblia diz que eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece, então eu posso. As travas que ainda tinham na minha vida, elas não existem mais. Eu saí disso. Eu saio daqui, eu não penso mais da mesma maneira de quando eu entrei, eu não alimento mais sentimentos que tinham poder de me envenenar. Eu vou comer dessa comida que só vai me nutrir, eu vou beber dessa fonte que vai me deixar cada vez mais vivo e saudável. Eu tenho um rio que está fluindo dentro de mim. E esse rio, ele tem unção para me levar a crescer, romper, progredir, frutificar, abundar. E eu vou deixar esse rio fluir na minha vida dia após dia. E assim vai ser a minha vida de crescimento. Eu quero que você tem que estar falando isso para você. Assim vai ser a minha vida, crescendo, rompendo, progredindo, abundando, frutificando. Assim vai ser a minha vida. De agora em diante, a minha vida vai ser assim, crescendo, rompendo. Qualquer coisa que se colocar no meu caminho, eu vou romper. Não vai me prender. Progredindo, caminhada progressiva, abundando, frutificando todos os dias. Eu vou viver a perfeição. Lembra que o número 7 é a perfeição? O que é? O que ele significa essa perfeição? Plenitude. Uma vida plena. Transbordar. Eu vou transbordar. Eu vou ter para mim e para os outros. E descanso. Eu não vou mais viver essa vida atribulada. Eu vou para o descanso do Senhor. Eu vou viver uma vida na confiança, em paz, segura, porque Ele está cuidando de mim. Eu não tenho que viver inquieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta. Viva a plenitude. Transborde. Descanse. Confie. Deixa o rio fluir. E eu quero que você pegue a palavra. O Senhor te ungiu para isso. Ele está fortalecendo a sua mão. Sabe o que é fortalecer a mão de uma pessoa? O que ela vai fazer. Ele está fortalecendo as suas mãos. Igual ele falou isso para Ciro. Pega essa palavra revelada. Ele está fortalecendo as suas mãos. Não precisa ter medo de ir fazer o que tem que ser feito, porque Deus vai honrar os seus feitos. Sabe o que Ele vai fazer mais? Ele quer que você entenda que Ele está com você de tal maneira que as pessoas ou as forças mais poderosas temem você. Então você tem que pegar esse espírito. Eu não vou temer. Vão me temer, mas eu não vou temer. Vão me temer, mas eu não vou temer. Porque o Senhor está me dando essa unção. Eles ficarão paralisados de medo, Ele falou. Eles ficarão paralisados de medo. Lembra que quando Israel ficou com medo de entrar na terra, Raabe mais tarde disse que eram eles que estavam com medo de Israel. Israel perdeu, sendo que na verdade eram os gigantes que estavam com medo de Israel por conta da fama do Deus de Israel. Lá tinha gigantes, mas estavam com medo de Israel por conta da fama do Deus de Israel. Raabe falou isso. Israel, aquele grupo original, deixou de entrar porque estava com medo dos gigantes. E eram os gigantes que estavam com medo deles. Olha que coisa, que tamanho de roubo. Muitas vezes você acha que alguém tem o poder de intimidar você, você bota isso na cabeça, você já reage com intimidação, você aceita a intimidação. Mas você tem que lembrar disso que o Senhor falou. E do que aconteceu com a nação de Israel. Israel perdeu a bênção
com medo dos gigantes. E Raabe disse que os gigantes é que estavam com medo deles. Porque é isso aqui, ó, diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Deus, quando põe medo numa pessoa, quando põe um temor, quando ele põe o terror numa pessoa, você pode ser a menor pessoa, você pode até, aos olhos de muita gente, você não ser muita coisa aos olhos das pessoas. Mas ela teme você e ela nem sabe por quê. Por isso que você vai tomar a decisão que nunca mais você vai ceder para medo, achando, com medo de alguém, de enfrentar alguém, de enfrentar uma situação, de confrontar. Porque muitas vezes o Senhor está dizendo, escuta, eu estou botando pavor naquela pessoa. Ela nem sabe porque que ela está intimidada diante de você, mas sou eu que estou intimidando. Para de se curvar diante de situações e deixar o diabo fazer o que fez com Israel. Ele é maior que você, ele é mais poderoso, ele tem o poder de fazer isso e aquilo na sua vida. Para com isso! Porque o Senhor faz com que as pessoas mais assim, improváveis do mundo temam você e você nem sabe por quê. Pode ir, porque eles vão temer você, mas você nunca mais vai temer ninguém. Porque você está recebendo isso de Deus. Você pode não pegar, mas que Ele está te dando, Ele está te dando. E Ele está dizendo aqui, ó, que os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Então Deus está falando isso para você, que Ele não está abrindo portas, não, Ele está abrindo portões de fortalezas e não vão se fechar nunca mais. Ele está falando exatamente isso, e você tem que crer nisso aqui. Ele está dizendo que Ele está indo à frente de você, Ele está aplanando, Ele vai deixar plano os obstáculos, as montanhas. E todos os impedimentos, portões de bronze, trancas de ferro, Ele vai quebrar, Ele vai destruir. Ele está entregando isso para você, meu filho. E vou mais, viu? Prepara aqui, ó. Prepara para viver coisas aqui, ó. Tesouros escondidos na escuridão. Riquezas secretas. Eu lhe darei. Tem coisa que está oculta aos seus olhos que Deus vai trazer e é coisa grande. São tesouros escondidos que vão brotar. Deus vai trazer, eu vou te dar tesouros escondidos. Tem coisa que está escondida aos seus olhos, mas que Deus decidiu dar a você. E Ele vai dar. Ele vai dar. Tesouros escondidos. Riquezas secretas. Riquezas secretas. E você sabe que riqueza não é só dinheiro. Riqueza é uma vida plena, é uma vida grandiosa. Mas é dinheiro também. Mas não é só dinheiro, porque a maior riqueza é você ter uma vida plena. Então Deus vai trazer para você riquezas secretas. Coisas que vão trazer uma satisfação, um bem-estar, uma mudança muito grande na sua vida. Riquezas secretas. Eu lhe darei tesouros escondidos. Tem tesouro aí que está escondido e Deus vai trazer à tona para você. Pode esperar. Pode esperar. Toda palavra que Deus me dá nesse altar, ela se cumpre para a glória dEle, não é para minha não, porque eu não tenho nada, meu querido. Eu dependo dela, igualzinho você depende. Eu não tenho nada, mas toda vez que eu entrego uma palavra nesse altar, eu recebo tantas mensagens de gente, foi para mim, eu recebi, aconteceu, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Então esse Deus que eu conheço, Ele não mudou. Quando Ele fala, Ele faz. E muitas coisas eu estava aqui entregando, muitas vezes nesse altar, e era para mim mesma. E Deus fez na minha vida. Então eu posso dizer para você que muitas vezes eu preguei para mim, Deus estava usando a minha boca para falar comigo, para me entregar vitórias, para me dar direções, para me avisar de situações. Pega a palavra do Senhor.
Você passou pelo portal, você rompeu, ficou para trás. Essas cadeias não têm mais poder sobre você. Deus vai te entregar tesouros escondidos, riquezas secretas. Para quê? Para mostrar que Ele é Deus. Está aqui, ó. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, que eu posso fazer. E Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu profetizo a materialização de todos esses projetos de conquistas. E eu tomo posse de grandes testemunhos e definições, milagres e coisas estrondosas acontecendo a cada dia. Muito obrigada, porque eu sei que fez algo grande aqui, como sempre. Eu te amo, de todo o meu coração. Obrigada, Deus. Muito obrigada. Amém.